A tão sonhada promessa da Klabin tá amargando mais um ano aí com abertura de 8,8% em queda desde o início do ano até agora. Só que se eu te dissesse que dá para você se expor na Klabin, ou seja, em qualquer outra empresa, e conseguir mais rentabilidade do que só o ativo te entrega. Exemplo, eu estou fazendo isso publicamente junto com você e a minha rentabilidade em Klabin neste ano foi de 4,54 positivo, mesmo ela caindo 8%. E na pior das hipóteses, eu espero terminar o ano com 11,57% de rentabilidade em Klabin, tirando os dividendos que ela vai pagar. E na melhor das hipóteses, nos meus cálculos, a gente terminaria com 27,03%. E esse é o grande poder das opções, né? Dessa ferramenta maravilhosa que está aí à sua disposição. Eu e o Léo temos trazido conteúdo para você aqui, volte e meia sobre opções, e você aprendendo a fazer exatamente isso que o Léo falou. Enquanto seu ativo de repente está caindo 8, 10 ou mais por cento aí, né? Porque a bolsa tem tido grandes correções por aí, né? Você pode estar fazendo uma rentabilidade positiva. E o Léo falou muito bem, fora os dividendos. Percebeu que as opções vão te dar esse poder de você não precisar esperar para fazer rendimento em cima da sua ação? Você não precisa esperar para comprar a sua ação, você pode escolher onde você gostaria de ser pago para comprar ela e também escolher onde você quer ser pago para vender a sua ação. E esse poder você não pode deixar de lado aí não. E para você que não me conhece aí, eu sou o cara das opções, Wesley, e você pode inclusive conferir muito, mas muito mais do que você vai acompanhar no vídeo aqui de hoje, e um monte de estratégias lá no canal também, com o racional certo, porque racional sempre vai vencer a estratégia. Galerinha, então eu quero que você sente de maneira confortável. Confesso pra você que não estou tomando café porque foi uma latinha dessa agora, então não dá pra tomar mais café hoje não, mas eu quero que você se sente de maneira confortável, porque isso aqui é um conteúdo que demanda um pouquinho mais de atenção operacional e lógica, tá? Não é mais difícil do que ler um relatório gerencial, mas demanda um pouquinho mais de atenção, que senão você pode perder alguns detalhes muito fácil. Para você que já conhece o método aqui do canal e o que eu ensino dentro da mentoria, por exemplo, pô, a gente segue o modelo Kraken, né? Esse Kraken foi inventado do nada. O Kraken foi uma maneira bonitinha de encaixar aqui no nome legalzinho, né? Um método que já foi comprovado estatisticamente e historicamente em várias décadas anteriores, né? Eu fiz backtest desde 1960 em vários outros locais, inclusive aqui no Brasil. No Brasil ficou um pouco limitado, porque tem alguns ativos que vieram existir depois de 1993, por exemplo, os fundos imobiliários, mas dá para fazer isso aqui com índices de setor imobiliário, né, sem o fundo imobiliário. E o Kraken se demonstrou muito efetivo, porque ele tem correlação negativa entre suas classes de ativos e isso potencializa demais sua rentabilidade. Inclusive, amanhã eu vou te dar uma notícia boa demais, meu amigo, você vai ficar impressionado. E o N do Kraken é onde a gente mexe com opções, tá? Então aqui de 10 a 15% da carteira que você tem, por exemplo, tem 100 mil, 10 a 15%, né, de 10 a 15 mil, você vai mexer aqui com as opções. E as opções, elas têm várias maneiras de serem interpretadas, várias maneiras de você utilizar elas. Você pode utilizar do mesmo jeito que tem gente que utiliza a bolsa de valores para day trade, dá para você usar essa opção para day trade também, aposta, especulação. Não é o que eu faço, não é o que o Wesley faz e não é o que eu desejo que você faça com sua carteira. Porque apesar de você ser iludido com algumas rentabilidades mais altas em alguns momentos, quando você estiver especulando em opções, inegavelmente você vai perder em algum momento, e esse momento que decretar a sua perda, você acaba com a sua rentabilidade inteirinha conquistada durante 5, 6, 10, 20 anos. Então, mexa com as opções de maneira correta. Eu gosto muito de uma frase, porque tem muita gente que fala assim, eu opero opções. Inclusive, às vezes você vai ver eu falando também, porque isso aqui é um jargão do mercado, né? Eu opero as opções. Porque quem opera mesmo é médico, dentista, alguns veterinários, eles operam. Opção a gente tem que mexer com racionalidade e a gente tem que utilizar elas de maneira mais efetivo para sua carteira, tendo em vista o racional necessário. Então aqui na carteira você sempre vai ver eu usando as opções como uma maneira de rentabilizar um pouquinho mais minha carteira. Por exemplo, você está vendo aqui nas ações que eu tenho uma posição gigantesca aqui em Klabin, né? E uma posição bem alta também em Banco do Brasil. Já expliquei em alguns vídeos atrás, não sei se você está chegando no canal nesse vídeo, mas te convido a assistir esses vídeos anteriores de opções, se você tem interesse em aprender mais sobre opções, onde a gente estava vendendo put de Klabin para poder rentabilizar o nosso dinheiro que estava em LFTB, em caixa em reserva de oportunidade, né? Até que a gente foi exercido nas puts. E aqui, cara, eu quero te ensinar uma coisa muito legal. Olha só, a tomada de decisão e o racional para você fazer as suas operações de opção, elas realmente precisam estar bem
encaixadinhas dentro do seu cérebro aí. E aqui eu vou pegar o histórico de todas as nossas estratégias que a gente fez com esse dinheiro aí que estava em caixa, tá? Então, quando a Klabin estava lá em março, em abril, começando a cair, lembra? Quando estava começando a cair, eu fui lá e vendi uma put. Venda de put, para quem é novo e não sabe, é eu prometendo que comprarei aquela ação por determinado preço. E aí, não precisa assustar com isso aqui, com esses nomezinhos todos diferentes, né? KLBNP 181. Esses são xícaras de opções. O Wesley explica muito bem lá no canal dele. E se você acompanhar aqui o foco não é opções, mas todo mês tem um vídeo de opções aqui que o Wesley veio aqui em casa pra gente gravar juntos. Nesse momento, quando o Klabin tava em R$21 e começou a cair, eu falei assim, pô, eu tô disposto a comprar Klabin pelo meu valuation, tô disposto a comprar Klabin na casa dos R$18. E aí eu fui lá e vendi put de Klabin a R$18. Ganhei prêmio, que é o famoso dividendo sintético, dependendo do jeito que você usa ele, né? E a gente ganhou lá R$1.200 de prêmio. Isso aqui tá público, tá? Se você voltar atrás aí, você vai ver eu fazendo essa operação. E aí aconteceu o quê? Eu estava disposto a comprar Klabin a R$18, certo? Estava disposto a comprar Klabin a R$18. Chegou a data de vencimento aqui, que foi dia 16/4. Nesse dia, eu teria que comprar Klabin a R$18, só que o que aconteceu? Klabin estava a 19. E aí pensa comigo, quem é que vai querer me obrigar a comprar a Klabin dele por 18, sendo que ele consegue vender no mercado a 19? Ninguém. Então, a situação aqui foi que virou pó. É o que a gente chama de jargão no mercado nas opções, quando a sua obrigação vence e você não é obrigado a nada. Por exemplo, quando você paga R$400 de seguro todo mês para a sua seguradora e passa o ano sem bater o carro, a obrigação dela que era te proteger seu carro, né, e inclusive te pagar um novo carro na FIP, o preço do seu carro na FIP, se você não bateu, não aconteceu nada, a obrigação dela finalizou e ganhou o dinheiro do prêmio que você foi pagando, né? O prêmio, aquela mensalidade que você vai pagando, é este prêmiozinho aqui que a gente recebeu também. Então é como se você estivesse funcionando como uma seguradora. E eu quero que você tenha atenção para essa definição. Venda de put é como se você estivesse funcionando como uma seguradora, até a venda de call também, só que funciona de uma outra forma, tá? O Warren Buffett fala um negócio muito legal. E uma das primeiras empresas que o Warren Buffett comprou depois de fundar a sua holding Berkshire foi uma seguradora. E ele falou a seguinte frase: seguradora é um negócio que não tem como dar errado. Só dá errado se você não souber operar os seus seguros. Mas a margem é muito alta e você consegue com grande facilidade colher muitos frutos. Não sou eu que estou falando, isso é o Warren Buffett. A gente consegue ver isso em Porto Seguro, a gente consegue ver isso em BB Seguridade, a gente consegue ver isso em Caixa Seguridade, ROIs muito altos e operações que realmente funcionam. Dá para você fazer isso com a sua carteira também, um pedaço dela, de 10 a 15%. E a gente veio fazendo isso, né? Então aqui, em março, eu fiz essa venda de put virou pó. Em abril eu fui lá e falei, pô, vou vender outra put aqui. Só que agora eu estou disposto a pagar, porque Klabin tinha caído mais um pouquinho, estou disposto a pagar R$17,70 na Klabin. Léo, eu não entendo. Por que você vende falando que você vai estar disposto a comprar Klabin a R$17,70? Por que você só não espera a Klabin chegar a R$17,70? Aí isso é uma dúvida muito legal, né, Léo? Porque imagina, por que você vai esperar? Concorda comigo que você também só esperaria se você não soubesse que dá para você receber dinheiro, ganhar dinheiro para comprar no preço que você escolher? Porque senão não faz sentido, não é verdade? Você pode receber dinheiro, um bom dinheiro, que o Léo já vai explicar certinho, tintim por tintim para você escolher comprar a sua Klabin onde você gostaria de comprar. Lembra que o Léo falou que a primeira obrigação era a 18, mas Klabin não ficou abaixo de 18. Ou seja, essa obrigação virou pó. Olha, você como seguradora recebeu a prestação e essa prestação é sua, esse dinheiro é seu para você reinvestir no seu melhor ativo de oportunidade. Por que esperar? Sendo que você pode receber. Inclusive eu comprei BB Seguridade, que é esses 1.200 aí que valorizou para 40. Olha aí, BB Seguridade hoje a gente estava olhando acima de 40, né, Léo? Então imagina, você pode fazer um fluxo de caixa, criar um dividendo para você através do poder do seu conhecimento para comprar a sua ação para o dia que você escolher, no preço que você escolher. Ou seja, é um superpoder que as ferramentas podem te conceder e de maneira super tranquila. Essa é uma das operações mais fáceis que a gente tem no mercado financeiro. E eu e o Léo gostamos de falar que ela é você ser pago para comprar a sua ação preferida. E com o prêmio, que é o que você vai receber como seguradora, você, óbvio, vai investir no seu melhor ativo de oportunidade. Ou seja, vira uma máquina de dividendos. E você não pode deixar isso de lado, não. Perfeito. Então aqui eu recebi mais R$790 para fazer esse seguro. E perceba, né? Klabin caiu lá para os 16 e pouco. Ó, a mesma situação aqui, né? Quando chegou dia 15/5, eu falei que compraria Klabin a R$17,70 e
Klabin estava 16,50 e poucos. Chegou até a bater um pouco abaixo disso. Então, agora, quem fez o seguro comigo falou assim, pô, Léo, a Klabin hoje está 16,50, mas você me prometeu que comprava 17,70, toma aí. E aí, o que eu fiz? Tive que comprar Klabin a 17,70. Nossa, Léo, um péssimo negócio. Bom, tem duas formas de você olhar. Se você realmente é Deus, onisciente e sabe do futuro, realmente dava para saber que isso seria um péssimo negócio. Eu não sabia que Klabin ia cair para 16,50. Fiz meu valuation e cheguei na conclusão de que 17,70 eu já tinha margem suficiente para comprar Klabin. Então, provavelmente, quando chegasse 17,70 no mercado real, eu ia pegar meu dinheirinho e ia comprar Klabin, certo? Eu ia comprar Klabin. Só que aí eu usei as opções para ser remunerado antes. Lembrando que esse dinheirinho aqui, que no caso eu estava disponível para comprar Klabin, tanto no mês 3 quanto no mês 4, estava investido em LFTB, como reserva de oportunidade, que me entregou um rendimento também durante esses 2 meses, de 3.143. Quem deixou só em LFTB ganhou 3.143. No meu caso, eu deixei em LFTB e mexi com as opções, ganhei mais R$1.900 nesse período, né? Quase 60% a mais do que quem só deixou na renda fixa. Aí eu fui exercido aqui no caso da Klabin, só que agora que vem o principal ensinamento desse vídeo. Então, você que já mexe com opções, presta atenção nisso aqui, porque senão você vai cair em armadilhas várias e várias vezes dentro das opções. Inclusive, eu vou até pegar um livro aqui que eu quero te mostrar a respeito. Aqui na página 322, eu vou pedir pro editor deixar o printzinho aí pra você, onde o Bazin, que é inclusive o cara que estimulou o Barsi a usar a estratégia que usa de dividendos, né? O Bazin também utilizava, só que ele também usava as opções para aumentar seus dividendos através dos dividendos sintéticos. E aqui ele fala na página 322 o seguinte, ó. O capítulo, inclusive, fala sobre venda coberta de opções, que no caso a gente estaria fazendo aqui uma venda de call coberta. E aí, perceba, até aqui eu fiz venda de put. Quando eu fui exercido na put e recebi as minhas Klabins, eu poderia fazer venda de call coberta nas Klabins, certo? E aqui que mora o erro que muita gente comete, que o Bazin fala a respeito. Eu vou ler aqui uma parte só para você entender, tá? E aí eu quero complementar aqui. Então, aplicar para financiar OPC, que no caso opção de compra, é a modalidade mais racional do mercado acionário, entre as que têm liquidez. O vendedor está sempre coberto, no caso tem as ações. Se não for exercido, o seu custo será rebaixado pelos novos prêmios, enquanto aumenta suas possibilidades de lucro. Você vendeu uma call, não foi exercido, você reduziu o seu preço médio, que definirão na primeira virada de preço, né? É como colocar uma vara de pescar na beira do rio e esperar que o peixe apareça. Pode-se chamar de hedge perfeito esse tipo de operação na qual eventual perda será apenas temporária, no caso da Klabin, né? Eu fiz uma venda de put, que é o capítulo anterior que ele fala sobre vendas cobertas de put, que você tem que ter o dinheiro para assumir, e aí você recebe essa Klabin, né? No caso, com a eventual perda temporária, porque eu comprei ela 17,70, mas ela caiu lá para 16,50, então eu tô com uma perda temporária, apesar do meu preço médio não ser 17,70, porque eu consegui ali alguns centavos atrás, né, e eu fui baixando meu preço médio. Só que aqui que tá o problema, que ele até cita aqui, depois se você quiser ler, é só você ler essa página 300, na verdade leia esse capítulo aqui, você operador de opções, tá, que quer montar uma carteira, leia esse capítulo aqui, ó, 319, essa parte aqui de mentalidade financiadora, tá, que é o que a gente faz aqui, inclusive, né, eu quero que você leia para você entender isso aqui, ó. Quando a gente foi exercido em Klabin, neste momento, eu tinha a ação lá a 16,50 e se eu fosse o louco das opções e quisesse a todo momento ganância por lucro e quero o tempo todo manter a minha carteira inteira vendida em prêmio, muito prêmio, o que eu faria? Eu colocaria aqui uma venda de call coberta e justificaria, não, tá tudo certo, tô coberto. E aí você venderia aqui a R$16,90, por exemplo, R$17, abaixo daquele preço médio que você tem. Você, em uma eventual pernada de virada de preços, que foi o que aconteceu inclusive com Klabin, né? Ela caiu para 16, agora já recuperou 16, 17 e pouco de novo. Você seria exercido e teria que entregar as suas ações por menos do que você pagou. Aí o eventual perda temporária, na verdade, seria uma perda real e você teria menos patrimônio. Então, qual que é o segredo? Olha só, vou apagar minha rabisqueira aqui, ó. Tá vendo que no dia 15/5, eu fui exercido em 15 mil ações e 400 de Klabin, peguei meu caixa de 272 mil, que é o meu caixa para mexer com as opções mesmo, e comprei essas ações. No mês 6, se eu fosse louco, eu meteria logo uma venda de call coberta. Mas não, por quê? Porque tava muito baixo Klabin. Eu falei assim, pô, vou esperar primeiro subir Klabin, e depois eu opero. Se você sempre faz isso, você vai se lascar em algum momento, que é todo mês, tem mês que você vai ficar parado nas opções. E aí, olha só, eu mantive a minha posição, não vendi nada, não ganhei prêmio nenhum, tá vendo que aqui eu não ganhei prêmio nenhum, nem aqui, né?
e nem aqui eu ganhei prêmio nenhum. Beleza. Agora, olha que interessante, Klabin se recuperou, voltou lá porque era realmente temporário, aquele preço não fazia sentido, né? Então Klabin recuperou, tá 17,42, muito próximo do meu preço médio agora. Aí o que eu posso fazer? Vim aqui e vender uma call. Então o que eu fiz agora no dia 14/7? Fiz uma venda de call, tá? Que vai vencer lá no dia 21/8. Não sabemos ainda se vai virar pó ou não, mas fato é que eu coloquei um strike de 19,10. Beleza? 19,10. Tô vendendo bem acima do que o meu preço médio. Ganhei 7 centavos, R$ 1.078. E aí, o que aconteceu então com a rentabilidade? E aí a gente vai simular o que vai acontecer lá no dia 21/8. Inclusive, se você quiser saber na vida real mesmo, é só você vir aqui no canal no dia 21/8, que provavelmente vai ter um vídeo aí sobre isso. Se não for no dia 21, vai ser um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas você vai ver o que aconteceu com essa posição. Mas fato é que a rentabilidade ficou assim, R$ 3.068 de prêmio, que foram todos esses prêmios aqui. O rendimento do LFTB, que foram só nesses 2 meses, porque agora eu não tenho mais LFTB, afinal agora eu tenho Klabin, né? Eu troquei o LFTB por Klabin, então eu tive R$ 6.000. Isso deu um total de retorno, caso eu não seja exercido, de 4,54%. E se eu for exercido, de 10,19%. Neste intervalo de tempo, tá? De 5 meses. Então aqui, ó, fazendo a comparação dos dois cenários, porque quando chegar dia 21/8, eu não sei se vou ser exercido. Então se eu for ser exercido, eu vou entregar as minhas 15.400 ações por R$19,10. Vou receber R$294 mil por ter vendido essas ações por R$19,10. E lembra, eu tinha entrado e tinha pago 272. Então eu vou ter o lucro aqui dessa diferença, mais os meus lucros dos prêmios, que foram R$6.000, certo? Então se eu for exercido, eu vou ter o patrimônio final estimado aqui de R$300 mil. Coloquei 272 e fiquei com R$300 mil em 6 meses. É 5? 5 meses, né? Em 5 meses. Então a rentabilidade total em 5 meses foi de 10,19, caso isso aconteça, o que daria uma rentabilidade aí anualizada de 27% e mensalizada de 2%. Perceba, isso aqui é com aquela parte de 10 a 15% do meu patrimônio, onde o meu objetivo nas opções é ganhar um pouquinho acima do que eu consigo ganhar na média das ações, que é em torno de 12 a 15%. Então eu quero ganhar ali 18% nas opções, eu estou satisfeito. 18% ao ano, satisfeitíssimo. É óbvio que vai ter momentos que eu vou ganhar menos, vai ter momentos que eu vou ganhar muito mais, e aí vamos ver como vai ficar essa média aí, depois de uns 2, 3, já tem mais ou menos uns 3 anos que estou operando opções, a gente pode até fazer um vídeo desse, isso aí, consolidando toda a rentabilidade. Mas aqui você consegue ver que na pior das hipóteses, caso eu não seja exercido, dá para mim ficar lançando mais call, né? Mas, considerando esses 5 meses, eu teria 4,54 de rentabilidade, levando em consideração que a ação ficaria lá na casa dos 18,10, e aí eu teria uma rentabilidade mensalizada de 11,57. Ah, Léo, é muito pouco, né? 11,57 depende de onde você está olhando, porque se você for considerar em que estou exposto em Klabin, e Klabin está caindo 8% no ano, eu vou ter uma rentabilidade de 11,57, bom, é uma rentabilidade boa, né? É uma rentabilidade muito acima da média. É um alfa de 19%, entende? Mas é óbvio que aqui fica meio difícil da gente saber qual que é a rentabilidade real. Nós temos só 5 meses operados, dá pra gente vender muita call ainda. A gente não sabe quanto vai ser o preço que vai acontecer lá. Pode ser que o preço suba para R$19 e eu consiga vender uma call a R$22, ganhar mais prêmio, já tem a ação valorizada. Então tem muita coisa que pode acontecer aqui e você vai conseguir saber o que está acontecendo se você acompanhar o canal aí. E o principal ainda desse vídeo, para que você não tire nunca mais da sua mente, você percebeu o poder de escolha? O poder de escolha que você tem, se você souber operar as opções, nós vamos escolher. E que fique muito claro para você que o racional sempre vai vencer a estratégia. Qual foi o racional? Dentro de todo o racional pensado pelo Léo, ele encontrou primeiro o quê? Que valor você estaria disposto para comprar a sua ação? Percebeu que essa pergunta é muito importante para você? Você fez sua lição de casa? Sabe qual ativo você vai comprar? Tá vendo que nós não estamos operando Magalu aqui não, né? E outras por aí. Era Klabin. Há um preço que o Léo falou assim, ó, esse preço eu aceito comprar. Recebemos prêmio pelo nosso conhecimento. O ativo entrou em carteira. Agora nós temos as ações. E de novo, o racional vem forte para você. A gente vendeu o call direto já no mês seguinte? Não. A gente esperou. O Léo fez o cálculo dele a partir de qual valor nós enxergamos que é legal uma venda desse ativo. E o Léo encontrou o valor de R$19,10. Percebeu que não é você sair por aí vendendo call, vendendo put em qualquer ativo, sem critério nenhum? Muito pelo contrário. Tem um racional super forte entre nós aqui para que você enxergue que o seu patrimônio deve sempre ser multiplicado. E as opções estão aí para te ajudar a acelerar a sua velocidade de multiplicação. Pode ter certeza. E um rendimento como esse, só em 5 meses,
0,92, fora valorização, o ativo está em carteira. Não estou considerando os dividendos. Aluguéis e por aí vai. Então, não deixe esse mundo de lado não, ele pode transformar tudo que você tem por aí, pode ter certeza. Além disso, né, uma coisa que também não coloquei aqui na planilha, não dá para fazer esse cálculo, até dá, mas complicaria demais aqui os cálculos da planilha, é que esses 1.200 que eu recebi lá no mês 3 estavam investidos em BB Seguridade, que valorizou, né, 30%, 40%, então já tem um ganho aqui a mais. Esses outros 790 aqui, se eu não me engano, comprei de fundo imobiliário. Esses outros aqui comprei também de fundo imobiliário, que foi ontem, comprei fundo imobiliário ontem, mostrei para vocês aí no Rumo ao 100K. E essa é mais uma das belezas das opções, né, Léo, que a gente costuma dizer assim, poxa, dá para criar fluxo de caixa, dá para criar um dividendo sintético, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, dá, e por aí vai, tem inúmeras possibilidades de você estar operando. Já imaginou se Klabin, por exemplo, não pagasse dividendos? De repente você tem uma ação na sua carteira que não paga dividendos, mas ela opera opções. Você pode criar dividendos para você, dividendos sintéticos, através das opções. Mas não é para você fazer de qualquer maneira, é com o racional certo, porque com o racional certo, você só vai multiplicar. E aqui eu coloquei, né, só para a gente fazer uma simulaçãozinha aqui do quanto que a gente teria de rentabilidade caso a gente não tenha sido exercido, já que o preço do exercício seria R$19,10, a partir do preço de R$19,10 eu teria essa rentabilidade, né? Então a gente teria 300 mil de patrimônio. Se fosse abaixo de R$19,10, a melhor opção seria essa, né, R$19,9, que a gente não seria exercido, daria para lançar de novo, e a gente teria aí grande parte da valorização. Então aqui você consegue ver que a nossa valorização seria de 10 e 13, e mesmo assim eu ainda teria as ações para poder vender call de novo. Mas é óbvio que isso aqui seria um cenário muito ideal, e aí a gente pode ir desde o cenário que está hoje, né, de 17,70 ali do meu preço, e aí você consegue ver uma rentabilidade um pouquinho menor, até uma rentabilidade aí um pouco maior se a ação valorizar. Lembra que agora eu estou exposto na ação, então a ação ela tem que valorizar, né, e eu não tenho pressa para que isso aconteça, porque a minha ideia aqui é usar as opções, não para poder, meu Deus, eu tô desesperado para poder fazer rentabilidade com as opções, não, as opções elas são só uma ferramenta para me usar em momentos oportunos. Se a Klabin demorar um ano para poder performar e voltar lá para casa dos 21, eu vou ficar um ano pacientemente analisando e vendo se faz sentido vender call de Klabin naquele momento ou não. Se ela voltar para os 16, vou ficar quietinho de novo, não vou vender. Se Deus quiser subir para 19 aí, né, a gente vai conseguir sim, e foi exercido, vamos supor, a gente consegue esse patrimônio de novo, e talvez, aí lembra, esse patrimônio é para as opções, então eu posso entrar em outra ação, fazer de novo mais 10% mais 5 meses, entende? Então depende muito do que vai acontecer, e se realmente não foi exercido, eu tô tranquilo porque eu fiz isso dentro de uma opção que eu quero manter em carteira, que no caso é a Klabin 11, né, que a gente comprou lá a 17,60 pagando um yield de quase 7, né, 6 e pouco ali, que é raro para Klabin, né, esses preços. Isso é uma das formas de você usar as opções de maneira estratégica dentro da sua carteira que já existe. E você consegue criar um fluxo de caixa dentro de um ativo que teoricamente estaria parado, justamente para você conseguir aumentar os aportes, né? Em momentos de oportunidade, eu quero pegar esses R$1.078 que eu gerei aqui e quero comprar de Bitcoin, sei lá, você consegue. Quero comprar de fundo imobiliário, eu sou louco, quero comprar de SP500 nesse momento, consegue também. Então você consegue gerar fluxo de caixa e lembra sobre o vídeo que eu soltei, se eu não me engano, na segunda ou terça-feira. O fluxo de caixa, é óbvio que não pode ser fluxo de caixa a qualquer custo, mas o fluxo de caixa inteligente, ele aumenta a TIR da sua carteira, né, a taxa interna de retorno. Você vai ter rentabilidades mais robustas no longo prazo. Além de Klabin, a gente também tem posição em opções aqui na parte de Banco do Brasil. Não é toda esse número de ações, tá? É umas 6 mil, 7 mil ações é da minha própria carteira e que eu quero manter pro longo prazo, e a outra parte separada para as opções que compõem 10% do patrimônio ali mesmo. E aí, se você quiser acompanhar, você assiste o último vídeo que eu falei sobre o Banco do Brasil, que a gente colocou um vencimento pro mês 8. Então, essa aqui só vai ser pro mês 8. Mas eu tenho uma outra forma de te ensinar opções, inclusive sairá aí na segunda ou terça-feira para complementar esse estudo que a gente está fazendo agora, de uma outra ação da carteira que estou vendendo também, call. Você vai gostar pra caramba, viu? E esse outro ativo aí vai dar o que falar também, né? Um ativo até meio novo, né? Um ativo polêmico aí, mas é isso. Você vai gostar demais porque as opções podem multiplicar demais tudo por aí. Disciplina. Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Se vocês já mexem com opções dentro da sua carteira, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Quero ver o percentual de pessoas aqui do canal que mexem com opções. E qual que é o grau de conhecimento de vocês. Eu sei que esses vídeos são um pouco mais complexos, principalmente para quem está aí só nos fundos imobiliários. Tem poucas pessoas que estão começando agora nas ações e realmente não tem aí as opções como um hábito, né? E como uma rotina que você tem que fazer realmente para multiplicar seu capital. Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Fique com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo que será excepcional.